Hoje é dia 3 de novembro de 2022. O Ricardo Trier fez uma sessão de Reiki no seu novo canal e foi muito interessante. Eu tive uma experiência muito gratificante, muito intensa, e não foi só uma sessão de Reiki, ela foi bem mais completa. Assim que ele começou a ler os nomes das pessoas, eu já estava fazendo respirações conscientes, e eu já estava bem concentrada, bem relaxada, e eu me vi num ambiente assim bem sereno, tranquilo, assim, um tipo de uma penumbra. E parou uma pessoa, um ser assim do meu lado, e me disse o seguinte: você está vendo aquele facho de luz lá na frente? Eu falei: estou vendo. Ele me disse: vai até lá e entra naquela luz. E eu fui. Era um facho de luz que vinha do alto, mas era largo, era grande. Eu cabia perfeitamente dentro e ainda sobrava bastante espaço em volta. Eu estendi as minhas mãos e fui recebendo aquela luz. Ela entrou na minha cabeça, entrava pela minha cabeça e foi iluminando toda a minha cabeça, e formavam umas estrelinhas que piscavam assim e reluzia. Era muito bonito aquilo. E foi iluminando a minha cabeça. Depois foi aquelas estrelinhas, aquela luzinha foi descendo pelo pescoço, os ombros, os braços, o tronco, e foi descendo pelo corpo todo, até que meu corpo inteiro parecia um pinheirinho de Natal, assim, todo piscando, todo cheio de luzinhas piscando. Era muito bonito, aquilo foi iluminando, e cada vez que elas piscavam, elas iluminavam mais o meu corpo. E aquilo foi iluminando e aumentando para uma pré-aura, para a aura, e eu fui ficando toda iluminada. Daí, isso demorou, foi um processo relativamente longo, porque o Ricardo Trier ficou lendo o nome das pessoas durante bastante tempo. Aí ele me trouxe, ele foi me buscar, me trouxe até o que eu diria que seria um teclado. Era uma coisa assim, bem parecido com um teclado. E ele me mostrou, porque estava tocando um som muito, eu acredito que se fosse 432 Hz, e muito agradável, e eu fui tocando no teclado aquilo, e apareceu assim na minha frente, no ar assim, a Terra. E eu vi a Terra na minha frente, e conforme eu tocava as notas, cada nota emitia um facho de luz para a Terra, ia iluminando a Terra. E eu ia tocando, e aqueles fachos de luz iam iluminando a Terra. E foi iluminando, até que a Terra ficou toda iluminada. Daí, nesse meio tempo, esse processo também demorou um determinado tempo para iluminar toda a Terra. Daí começou a sessão de Reiki. Aí ele começou efetivamente a sessão de Reiki. Aí eu saí dali e fiquei num ambiente assim, e fui recebendo aquela energia do Reiki. E fui recebendo, ela foi se ampliando, ela se estendeu pelo meu corpo, ela iluminou primeiro a parte interna, né, os chakras, depois ela foi iluminando o meu corpo, depois a pré-aura, depois a aura, e foi iluminando,
E eu fui fazendo respirações conscientes e fui me concentrando naquilo. E para mim foi uma sessão muito longa. Eu achei uma sessão longa, porque as coisas aconteceram assim comigo, e ele dizia gratidão, gratidão, eu falava, ele acabou agora, não, ele estava agradecendo no meio mesmo. Aí aconteceu uma coisa bem interessante, e quando eu estava aqui na sala, a minha mãe, que tem 99 anos, estava do meu lado. Ela estava cochilando sentada no sofá. Antes ela estava assistindo televisão e ela dormiu. E ela estava dormindo e ela meio que acordou assim. E eu coloquei na televisão, né? Eu coloquei o Ricardo na televisão, assim, estava bem grande. E ela olhou assim, ela estava assistindo alguma coisa e de repente ela viu o Ricardo na televisão. Aí eu falei, ele está fazendo uma aplicação de energia. A minha mãe é uma pessoa muito espiritualizada. Ele está fazendo uma aplicação de energia. Ela não sabe o que é reiki, né? Ela não conhece essa palavra, mas ela sabe o que é aplicação de energia. Aí ela olhou, ficou séria, assim, eu falei, e a senhora pode receber. Aí ela ficou quietinha, assim, fechou os olhos e tal. E tinha sempre, desde o começo, pessoas aqui na sala com a gente. E aí essa pessoa que estava do meu lado, esse ser que estava do meu lado, ele fez menção para eu prestar atenção no ambiente acima da casa. E nós moramos num sítio, moramos na área rural. E eu observei que havia uma nave, bem acima da casa, assim, tinha uma nave cinzenta, redonda, bem tradicional, assim. Aí eu observei e ela estava emanando energia para casa, ela estava com facho, assim, de energia para casa. Aí eu observei que na propriedade tinham outras naves. Tinha uma nave em cima da casa do caseiro, tinha uma nave em cima de um galpão, tinha uma nave em cima de outro galpão, tinha uma em cima da baia dos cavalos. E aí eu fiquei observando aquilo, eu fiquei sentindo aquela energia. E aí eu pensei assim com os meus botões. Eu tenho um bosque que eu chamo de Bosque da Luz, porque é um lugar muito, muito especial, muito iluminado. E nesse lugar eu tenho uma pirâmide instalada nesse lugar, e ele tem uma energia muito especial. E eu pensei assim com os meus botões, e o Bosque da Luz, que é um lugar tão especial, né? Daí alguém me falou assim, não, para o Bosque da Luz, quem traz uma energia é a nave-mãe. Aí eu observei, muito acima, assim, uma nave gigantesca que descia uma energia em cima do Bosque da Luz. Aí eu percebi, ou alguém me falou, me mostrou, que desceu uma equipe veterinária, uma equipe de atendimento veterinário, e atendeu os animais que moram aqui comigo. Primeiro atenderam a orelha da égua que está inflamada. Depois atenderam o gato que teve tá aí o gato miando. Não foi exatamente uma fratura, mas ele teve um trincamento num osso da perna, atenderam ele. A cadelinha, que tem um desgaste na junta do joelho, também foi atendida. E bem interessante que tem um pintinho que perdeu a pata. E ele é manquinho, assim, ele tem uma das perninhas, é um cotoco, assim, e ele foi atendido também. Eu achei bastante interessante uma equipe veterinária atender. Eu não sei se aquilo foi reiki ou para os animais, ou se foi um atendimento diferente, especial, eu não identifiquei assim muito bem.
Mas eu fiquei profundamente grata de uma equipe veterinária vir atender os animais. Achei fantástico isso. Aí o gato tá fazendo manha aqui, vem. Aí eu acho que o gato está corroborando que ele foi atendido. Aí eu voltei, assim, minha consciência voltou para a sala, aqui no local que eu estava, eu continuei fazendo as respirações profundas. O Ricardo continuou lendo o nome das pessoas, de vez em quando ele lia o nome de alguém. E eu voltei a ficar concentrada aqui na sala. Aí eu percebi, em algum momento eu percebi que as naves já tinham ido, que elas já tinham se retirado. E a mamãe meio que acordava de vez em quando, assim, olhava para a televisão e tal. E eu pensei assim com os meus botões, eu não coloquei o nome dela, porque ela estava dormindo, né? Eu não coloquei o nome dela. Mas provavelmente ela recebeu alguma energia, porque eu falei para ela e ela se concentrou. Se concentrou porque ela gosta de fazer meditação. Ela se concentrou e prestou bem atenção nos momentos assim que ela acordava. Então alguma energia ela recebeu. Porque foi uma energia muito intensa, foi uma experiência muito original, muito diferente, e eu me sinto profundamente grata. Realmente foi uma experiência muito profunda e muito bonita. Então eu agradeço profundamente.